A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical aqui da classe do Juvenis. Eu sou seu amigo, pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 9 desse quarto trimestre, onde nós vamos aprender sobre os dons do Espírito Santo. E eu espero muito poder contribuir com você. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, se inscreve no canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa o teu likezinho também aqui no Janderson Nascimento, ou você pode nos acompanhar pelo Spotify. Eu vou ter o prazer de te receber por lá também, onde estamos disponibilizando as nossas lições para a tua edificação. Estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa disponível para você aqui no canal, onde você pode estudar com a gente as escrituras, claro, exaltando a Jesus de uma forma extraordinária. Vamos então para o nosso momento de leitura bíblica, esperando que Deus em Cristo confirme a palavra ao teu coração. Agora, na Escola Bíblica, vamos para o momento de leitura da Palavra de Deus. Chegamos hoje na lição de número 9 da classe dos juvenis. Nesse trimestre estamos estudando sobre o Espírito Santo, Deus presente em nós, um texto escrito pelo pastor Carlos Alexandre. Um detalhe interessante é que a aula de hoje vai tratar sobre os dons do Espírito Santo. Esse é o tema da aula de hoje, essa lição, que vai cair no dia 26 de novembro. E eu espero que o Senhor confirme essa palavra também no teu coração. É importante você apresentar alguns textos base que a própria lição apresenta. O primeiro deles é o versículo introdutório, que se localiza em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Apresente também a leitura bíblica em classe, e a leitura bíblica em classe de hoje se localiza em dois endereços. O primeiro endereço está em Romanos, capítulo 12, versículos 4 ao 8. Vale muito a pena ler esse texto junto com os teus alunos. E o segundo está então em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 1, depois versículos 4 ao 11. E eu espero muito que o Senhor te use na ministração da Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Não se esquece que eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no YouTube, Pastor Janderson Nascimento. Toda quarta-feira, às 18 horas, é o encontro marcado dessa classe aqui, da classe do Juvenis, onde nós postamos as lições para a tua edificação. Na quarta também, disponibilizamos no Spotify para os nossos irmãos e irmãs estarem nos acompanhando em nome de Jesus. Na lição de número 9, escrita e comentada pelo pastor Carlos Alexandre, esse texto que está muito bom, publicado pela editora CPAD, que te traz uma orientação aqui na classe dos juvenis, nós vamos parar para entender hoje sobre os dons espirituais. É claro que nós vamos trabalhar isso a partir da nossa perspectiva pentecostal. Na perspectiva pentecostal, a partir da leitura da Declaração de Fé das Assembleias de Deus, publicada em 2017 e organizada pelo pastor Ezequias Soares, publicada pela editora CPAD, nós temos uma visão muito interessante sobre os dons espirituais. A nossa hermenêutica pentecostal descreve que os dons espirituais não cessaram. Isso quer dizer que os dons para a gente continuaram. E detalhe também, além de não cessar, porque nós não somos cessacionistas, nós acreditamos de uma forma muito específica que os dons espirituais estão atuantes hoje, estão presentes na Igreja de Cristo como ferramentas da graça de Deus para o próprio exercício da evangelização, edificação dos irmãos, do próprio discipulado, através do agir do Espírito Santo. Entendemos que nós acreditamos que os dons espirituais foram dados por Deus através do Espírito Santo para a edificação da igreja, para a propagação do Evangelho. O pastor Antônio Gilberto sempre dizia que o maior dom que nós recebemos da parte de Deus é a salvação. Mas, ao mesmo tempo, ele descrevia: se Deus também te deu um dom, e esse dom foi dado por Deus a você, é de fundamental importância que você vá para as Escrituras e entenda tudo sobre o que as Escrituras dizem a respeito do seu dom. As Escrituras são, então, um manual da nossa espiritualidade cristã. No pentecostalismo, nós entendemos que os dons são atuantes na igreja.
Temos então na Bíblia 3 listas de dons espirituais. Encontramos manifestações de dons espirituais no Antigo Testamento, mas não é o caso da lição de hoje. Mas vamos citar para vocês 3 listas onde você pode trabalhar esses dons. Alguns teólogos biblicistas acreditam que essas 3 listas, especialmente nós que somos pentecostais, enumeram aí cerca de 21 dons. Já tem gente que pensa que é 22, mas nós vamos trabalhar com 21 conforme a declaração de fé descreve para a gente. Nós vamos ter dons ministeriais, nós vamos ter os dons carismáticos e nós vamos ter os dons de edificação de pastoreio. Você pode tomar como nota, especialmente o texto de Romanos, que nós lemos aqui com vocês, lá no capítulo 12, versículos 4 a seguir, onde você vai perceber uma lista de dons que são capacitações que Deus dá para a igreja. Você vai também encontrar em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos agora 8 a seguir, outra citação de dons espirituais, que são conhecidos como os carismáticos. E você vai encontrar em Efésios, capítulo 4, versículo 11, outra fundamentação para os dons, e esses dons são os ministeriais, e você vai perceber isso de forma muito prática no exercício da liderança da igreja. O pastor Elinaldo Renovato, ele escreveu e publicou uma lição em 2014. Essa lição depois foi republicada pela CPAD e ele tem um texto que fala sobre dons espirituais e ministeriais, publicado pela editora CPAD, que vai te trazer uma orientação muito interessante sobre os dons. Nós que somos pentecostais, entendemos que a manifestação dos dons se dá por intermédio do batismo com o Espírito Santo, com a evidência do falar em línguas, tá? Mas acreditamos que quando a pessoa aceita Jesus como seu Salvador, a pessoa então passa a ser morada do Espírito Santo, tem sensibilidade à voz de Deus, sente a presença de Deus, adora a Deus. De detalhe, pode ter sonhos espirituais sim, mas é a partir da evidência do falar em línguas que nós cremos que os outros dons são manifestados na vida de cada pessoa cristã, de cada pessoa que se aproxima de Cristo. Esse é o nosso entendimento a partir da nossa visão e compreensão hermenêutica pentecostal. Então, na aula de hoje, nós já vimos que temos muito conteúdo para poder trabalhar com você a respeito desse aspecto. Eu espero muito que o Espírito de Deus possa falar com você. Espero estar te ajudando também. E é claro, agradeço a você que está aí do outro lado, sempre me assistindo, me ouvindo também pelo próprio Spotify. Muito obrigado pelo teu carinho. Essa programação, essas lições são gravadas para a tua edificação. Sem você aí do outro lado, nós não estaríamos aqui. Por gentileza, se você pode, coloque aí de onde você está me assistindo, o nome da tua cidade aqui no YouTube, deixa no comentário qual a igreja que você congrega. Muito obrigado pelo teu carinho, continue orando por nós. O primeiro ponto da lição vai tratar então, como proposta do pastor Carlos Alexandre, sobre o tema, o significado e o propósito então dos dons, os dons espirituais, já que a gente vai trabalhar sobre isso hoje em sala de aula. Então, como primeiro ponto da lição aqui da classe dos juvenis, nós vamos parar para entender qual o significado, qual é o propósito dos dons espirituais. Os dons espirituais, em primeiro lugar, são graças divinas. Os dons espirituais são conhecidos então como carismas de Deus. Um detalhe que nós precisamos entender, o próprio pastor Antônio Gilberto descreve que nós temos os dons de poder, nós temos esses dons que manifestam esses milagres com o poder de Deus. Nós temos os dons da fala, esses dons da fala servem para a edificação, e nós vamos ter esses dons também ministeriais, na perspectiva para a edificação da igreja. Então, quando você entende uma visão da teologia pentecostal, a nossa teologia ela é relevante. Tem muita gente que diz e defende de forma equivocada, descrevendo que nós não temos teologia. Nós temos sim. A Assembleia de Deus no Brasil já é um movimento, na realidade, já é uma igreja histórica que já possui mais de 112 anos de história e nós já temos uma construção teológica e podemos, então, defender essa teologia a partir daquilo que nós cremos. E você está aqui para a gente caminhar junto a partir dessa visão pentecostal que nós entendemos na nossa hermenêutica pentecostal. E, em primeiro lugar, como primeiro subtópico, nós vamos entender, então, sobre o que são os dons. Eu quero definir isso com você de forma prática para que você então seja um instrumento da escola bíblica dominical da tua igreja.
Em primeiro lugar, você precisa entender que a palavra dom traz então esse significado de presente. A palavra pode ser traduzida então como carismas, no grego, que traz essa ideia então de capacitações carismáticas ou capacitações espirituais, tá? Espirituais. Essas capacitações espirituais servem então para a edificação da igreja. O próprio pastor John Stott também descrevia que o maior dom que Deus deu para a igreja é a salvação. John Stott escreveu um texto sobre o batismo com o Espírito Santo. Na perspectiva do John Stott, ele descreve que o maior dom que a igreja pode experimentar é a salvação. Sam Strong, escrevendo um texto sobre dons espirituais, ele que era sensacionista, mas depois que recebeu o impacto da presença de Deus na sua vida, o homem foi impactado pelo poder de Deus, ele mudou a visão. E ele escreveu um texto publicando, descrevendo de forma muito poderosa que os dons espirituais atuam na igreja hoje, são manifestações dadas por Deus. Então, não são habilidades, tá? Não confunda dons espirituais com habilidades humanas. É claro que o ser humano tem habilidades extraordinárias. Habilidades que são assim fora do comum, que Deus concede como presentes, como dádivas também. Mas o dom espiritual, no sentido que estamos falando para a capacitação da igreja, tem outro sentido, é um sentido missional, é o impacto da graça de Deus, é a manifestação do Espírito Santo de Deus no nosso coração. Então não pode ser confundido com uma habilidade humana. O dom espiritual vem de Deus, não é algo nosso, mas é algo que pertence ao Senhor. A palavra dom é presente. Então guarda isso e tenta explicar isso para os teus alunos, descrevendo que os dons espirituais na realidade são verdadeiras manifestações tremendas e extraordinárias no coração da vida de alguém. Eu não posso bater no meu peito e dizer, eu possuo um dom espiritual. Não é assim. O dom é de Deus, é da graça de Deus e ele dá como presente quando quer usar alguém, quando quer usar você, quando quer usar o teu aluno e a tua aluna de forma coerente, conforme as escrituras, tá? Então, tudo é para a glória de Deus. Geralmente, quem tem o dom e é usado no dom espiritual, não demonstra que tem, não demonstra que possui essa capacitação, mas de forma humilde, com sabedoria, procurando até mesmo, com muito cuidado, passar a mensagem, passa essa mensagem de forma edificadora para os corações. Avançando, vamos agora para entender no segundo subtópico a classificação dos dons a partir da nossa compreensão pentecostal como proposta do pastor Carlos Alexandre. Quais são, então, as classificações dos dons espirituais? Se você pegar a Teologia Sistemática Pentecostal, publicada pela editora CPAD em 2008, você vai perceber especialmente que nos textos, nos artigos do pastor Antônio Gilberto, ele lista ali de forma muito clara a classificação dos dons espirituais, onde nós vamos encontrar dons de poder, nós vamos encontrar dons da fala, nós vamos encontrar também dons de pastoreio, tá? Todos os dons trazem, então, essa visão para a edificação da igreja. Então, os dons espirituais no Novo Testamento têm o propósito de edificar a igreja de Deus, de agir em missões. O dom não é dado para você utilizar ao seu bel prazer, entenda isso, tá? Mas o dom é dado para a edificação do povo de Deus. As classificações trazem, então, um verdadeiro entendimento sobre esse crescimento da igreja. Nos dons, nós vamos encontrar pessoas que são separadas para ensinar, pessoas que são separadas para pregar, pessoas que são separadas para profetizar, pessoas que são separadas para a edificação do reino de Deus. Então, essas classificações, esses carismas, trazem, então, especialmente manifestações poderosas da ação de Deus no nosso coração. Então, eu quero alistar com você, quero demonstrar com você isso no terceiro subtópico do primeiro ponto, onde eu vou trabalhar sobre os propósitos dos dons, e vamos listar 3 aqui, e eu espero que você entenda esses propósitos para passar adiante junto com os teus alunos. A própria declaração de fé descreve que nós cremos que os dons são atuantes, relevantes, estão presentes na igreja hoje, e é o Espírito Santo de Deus que dá para aqueles que se convertem a Cristo e buscam o batismo com o Espírito Santo,
conforme a nossa interpretação hermenêutica pentecostal. No terceiro subtópico da lição, nós podemos perceber, à luz da palavra, que os próprios dons ministeriais, carismáticos, nessa visão espiritual aqui que estamos trabalhando com você à luz da Bíblia, têm então propósitos. O pastor Carlos Alexandre lista para a gente 3 propósitos, tá? O primeiro propósito é revelar. Revelar, tá? Revelação. Tem gente que entende que os dons espirituais só são dons de revelação. Por exemplo, para revelar algo oculto na vida de alguém, revelar algo que a pessoa tem secreto consigo mesmo em um culto. Não, a palavra revelar traz o sentido do verdadeiro propósito dos dons espirituais. Revelar a pessoa de Cristo ao mundo. Então, todo dom espiritual, ministerial, seja o que for, ele deve apontar para a pessoa de Cristo. Quando o dom espiritual aponta para o homem, aí já não é espiritual. Precisamos entender que o verdadeiro dom espiritual aponta para Jesus. Jesus tem que estar no centro. Deixa eu explicar para você. A nossa teologia pentecostal, ela é fundamentada, essa teologia que é publicada pelos pioneiros suecos, fundadores do movimento pentecostal no Brasil, é fundamentada em 4 pilares, conhecido como a teologia do padrão quádruplo. E é interessante observar isso. A nossa teologia é fundamentada em Jesus. Jesus é o centro da palavra. Essa é a maior revelação. Nós, como pentecostais assembleanos, descrevemos então 4 princípios. O primeiro princípio é que Jesus salva. Olha, Jesus salva, ele está no centro. O segundo é, Jesus ele batiza com o Espírito Santo. Jesus, ele batiza com o Espírito Santo. Jesus é aquele que cura. A cura para a gente pode ser física ou emocional ou espiritual também. Então, é ele que cura. E, claro, Jesus em breve voltará. Observe, a nossa teologia aponta para Jesus. Então, na nossa compreensão, os dons espirituais também precisam apontar a Jesus. É ele que tem que aparecer, não o homem. Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio que você vai perceber é o de confirmar. Confirmação é o princípio e propósito do dom espiritual. Ele confirma o quê? Confirma a palavra de Deus no nosso coração. Confirma a revelação das Escrituras, o entendimento, a iluminação das Escrituras no nosso coração. Então, todo dom espiritual também é fundamentado nas Escrituras. Então, quando esse dom espiritual está sendo utilizado, quando alguém, uma manifestação espiritual está utilizando o dom e na realidade não está se fundamentando nas Escrituras, espera aí, isso aqui não é dom, tá? Cuidado com isso. E daí a necessidade de nós, como pessoas cristãs, entendermos sobre essa questão de forma muito latente aqui. Então, o dom espiritual, ele confirma a palavra. Ele aponta para Jesus e confirma as Escrituras. Ele não anda contra as Escrituras. Existem muitas pessoas que se apresentam como pessoas que têm dons espirituais, que envolvem pessoas em diversas campanhas, descrevendo que lá haverá revelação, quando na realidade o que aparece ali é o homem e não a confirmação da palavra de Deus. Existem movimentos que trabalham só nesse viés de revelação. Revelação oculta e escondida. Cuidado com isso. Na nossa verdadeira perspectiva pentecostal, o verdadeiro dom confirma a palavra. Quem tem que aparecer é Jesus. Então nós cremos que um culto de adoração, um culto de ensino, um culto de oração, onde nós estamos envolvidos, seja numa festividade da igreja, Deus pode confirmar a palavra falando com alguém através dos dons espirituais. Deus pode apontar para Cristo através de uma manifestação. A terceira qualificação, ou terceiro propósito do dom espiritual é edificar. Edificação. Um verdadeiro dom espiritual edifica as pessoas. Ele edifica você em Cristo. Ou seja, o dom espiritual não é para envergonhar ninguém. Uma manifestação espiritual não constrange as pessoas, mas uma verdadeira manifestação espiritual é uma manifestação de edificar. Entra aqui também a palavra encorajar. Então, quando você pega o termo exortar, você pode trabalhar esse termo também como encorajamento. Então, é edificação e encorajar. Eu costumo dizer e ensinar que os dons espirituais levantam as pessoas,
Quem está caído recebe encorajamento, é edificado por uma palavra de alguém usado por Deus. Então, o dom espiritual sempre é para edificação. Aponta para Jesus, é fundamentado na palavra e edifica pessoas, tá? Quando não anda nesses pilares aqui, você já pode ficar aí de olhos abertos e de ouvindo atento, prestando atenção, porque às vezes é manifestação humana. Avançando, vamos então para o segundo ponto da lição. No segundo ponto, nós vamos trabalhar sobre os dons ministeriais. Vamos entender quais são os dons ministeriais aqui para descrever para você o propósito desses dons. O pastor Carlos Alexandre, no segundo ponto, traz a citação então de Romanos capítulo 12, versículos 4 ao 8, onde nós vamos encontrar ali os dons ministeriais. Observe, não são somente dons carismáticos, que apresentam os carismas da graça de Deus, mas existem os dons ministeriais que trabalham então no envolvimento do crescimento da própria igreja. E existem pessoas que recebem esses dons como a manifestação da graça de Deus no zelo e no amor. Esses dons também precisam ser explicados. Vamos entender quais são eles. O primeiro deles é a profecia. Observe, a profecia dentro das Escrituras é vista aqui como algo ministerial também. Vai ser citada em Efésios capítulo 4, versículo 11, como o dom do profeta. Detalhe, você precisa entender que o profeta, ele trabalha linkado com a visão pastoral. Depois dos apóstolos, é citado então os profetas no Novo Testamento. O profeta é aquele que lê o texto, obedece o texto, ou seja, recebe a revelação e traz uma mensagem daquele texto de forma profética. Na profecia, nós vamos entender então que a profecia ela tem alguns aspectos. A profecia ela pode apontar para o passado, pode falar do presente e pode apontar para o futuro. A profecia é algo que não anda na contramão das Escrituras. É aquilo que eu disse para você. Tem que ser fundamentado na palavra. Se, por exemplo, alguém trouxer uma profecia e dizer assim, olha, essa profecia é maior do que as Escrituras, isso não é profético, isso é carnal, isso não é de Deus. Mas a profecia, ela está abaixo das Escrituras. E para que ela serve? Para edificação. Então, a profecia é uma palavra de encorajamento. E é também um dom ministerial. Por exemplo, o teu pastor pregando a palavra, ele é um profeta de Deus, ele está em profecia, trazendo essa explicação para você. Em segundo lugar, você precisa entender sobre o ministério. Existe o ministério pastoral, que também é visto como um dom espiritual. Um ministério onde as pessoas se edificam. Um ministério que descreve o exemplo de vida de alguém. Isso também é um dom vocacional onde Deus dá para as pessoas. O ministério pode ser trabalhado no diaconato, pode ser trabalhado no presbitério, na própria questão do evangelista, do pastor, mas é alguém que vive para a obra de Deus porque foi chamado para aquilo e recebeu esse dom para o exercício, para edificar e cuidar da igreja de Deus. Então, a visão ministerial também é vista como um dom. Há também o dom do ensino, citado aqui em Romanos. Então, aquele que foi chamado para ensinar, como você, que é professor e professora da escola bíblica, que arde no teu coração, como eu, pelo menos o meu coração arde para ensinar. Você recebeu esse dom do ensino. E a Bíblia diz que é um dom que você precisa se capacitar para poder exercer. Olha que coisa linda. Se é ensinar, ensine. E que haja esmero para ensinar, haja dedicação. É o que a Bíblia faz questão de dizer. Então, tem que haver dedicação. O ensino traz, então, uma visão discipuladora. Ele aponta para a pessoa de Jesus e confirma a palavra. Também nós vamos ter a palavra da exortação. O texto de exortação, que também é visto como um dom, ele pode ser traduzido, num linguajar mais próximo da gente, como encorajamento. Ou seja, Deus te chama, através de um dom espiritual, para encorajar as pessoas. É aquela pessoa que recebeu o dom de encorajar, aquela pessoa que exorta as pessoas para estarem perto de Cristo, lembra de você, está junto de você, caminha contigo, e a exortação, ela também é vista nessa visão ministerial. Existe também o dom da própria questão da manifestação do amor, ou assistencial. É aquele dom onde as pessoas geram o aspecto do cuidado, em uma visão diaconal. Como assim?
é aquela pessoa que se preocupa com o outro, aquela pessoa que tem essa habilidade no trato das pessoas. Tudo isso é dom de Deus. Ele tem o cuidado de servir, de se preocupar com alguém, de amar alguém em Cristo. Existe também o dom administrativo, pastores que foram separados para servir. Você vai perceber dentro da palavra de Deus, especialmente em Efésios capítulo 4, versículo 11, a citação de pessoas que são separadas para servir. Lá nós vamos encontrar a citação do apóstolo, que é citado como apóstolo, como enviado para a missão, o profeta que caminha junto com a liderança da igreja, o pastor que está exercendo o pastoreio. E nessa visão você vai perceber então a própria questão do ensino, onde as pessoas crescem e avançam em Cristo. E avançando, vamos então, explicando a palavra com você, para o nosso terceiro ponto, onde nós vamos trabalhar então sobre esses dons espirituais. E aí eu vou afunilar isso com você, explicando à luz das Escrituras. No terceiro e último ponto da lição, nós vamos voltar o nosso olhar sobre os dons espirituais descritos em 1 Coríntios capítulo 12, versículos agora 7 ao 11. E nessas classificações, nós vamos entender então as manifestações dos dons espirituais. Explicamos aí para vocês os dons ministeriais que são vistos nas Escrituras. Estou tomando como base o texto do Elinaldo Renovato, a própria Teologia Sistemática Pentecostal, os artigos ali do pastor Antônio Gilberto e a Declaração de Fé das Assembleias de Deus e os textos do Ezequias Soares, que tratam sobre o verdadeiro pentecostalismo. Então é fundamental você observar isso aqui. O primeiro subtópico, então, trata sobre os dons de revelação. Vamos entender o que é isso. De acordo com as Escrituras, nesse primeiro subtópico, nós precisamos entender que os dons de revelação, já descreve aqui, algo que é revelado. É uma manifestação espiritual que Deus dá depois do batismo com o Espírito Santo, onde capacita as pessoas para mostrar algo que é revelado, mas é fundamentado em Cristo, nas Escrituras, e é também para a edificação das pessoas, tá? Tem que ter esses três pilares na manifestação desse dom. E aqui nós vamos encontrar a classificação de 3 categorias de dons de revelação. Vamos descrever o primeiro. O primeiro dom de revelação é conhecido como palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria, observe bem, é uma palavra que traz essa edificação para a vida de alguém, uma palavra de sabedoria. Ela não é a sabedoria humana que vem com a experiência, mas é algo da parte de Deus. Ou seja, Deus concede esse dom geralmente para quem está exercendo uma liderança, para quem precisa tomar uma decisão muito séria em pouco tempo. Então é algo da parte da sabedoria de Deus, de repente. Você está liderando a tua casa como chefe do teu lar, e exercendo isso, você precisa tomar uma decisão, mas você precisa do recurso da sabedoria de Deus. Ou seja, a palavra de sabedoria é uma palavra que te orienta agora a exercer especialmente algo que agrade a Deus. A palavra de sabedoria também pode ser direcionadora. Por exemplo, alguém te procura para receber um aconselhamento e você não conhece a pessoa a fundo, mas Deus te usa na palavra de sabedoria, te trazendo a orientação certa para a edificação daquela vida. E na palavra de sabedoria você vai entender esse auxílio às pessoas e ao mesmo tempo o auxílio a partir da graça de Deus. Então é algo que Deus concede. A palavra de sabedoria está fundamentada nas Escrituras, fundamentada em Cristo e serve para edificação. A segunda classificação que você vai ver como dom de revelação é a palavra e ciência, ou conhecida também como palavra e conhecimento. A palavra e conhecimento não é conhecimento adquirido pelos estudos, pelos cursos que você faz, mas a palavra de conhecimento é um dom que Deus dá e Deus concede esse dom, claro, para edificação de vidas. Geralmente a palavra de conhecimento é apelidada de revelação. Por exemplo, você não conhece a pessoa, você não sabe quem é, mas aquela pessoa traz uma palavra de Deus que está só no seu particular, que você falou com Deus em secreto, e ela conta tudo o que aconteceu. Isso é palavra de conhecimento. É confundido com o dom de revelação, tá?
palavra de conhecimento é algo que traz uma edificação. Ou seja, você é usado por Deus de forma sobrenatural para trazer algo ao coração de alguém, para edificação, fundamentado na Escritura e em Jesus, para que aquela pessoa então entenda que Deus está falando diretamente com aquela pessoa. Ele age de forma missional também, edificando vidas. Terceiro, você vai encontrar então outro texto que também é de revelação, conhecido como discernimento de espírito, ou seja, outra manifestação do dom espiritual, que é o discernimento do espírito. Aqueles que são capacitados com o discernimento do Espírito, eles são fundamentados na Escritura, porque eles têm a palavra como balança, como apoio, como princípio, como prumo. Então, ele tem esse discernimento. Eles identificam se é algo espiritual, carnal ou, às vezes, até demoníaco. O discernimento do Espírito é algo profundo, então, é uma autoridade que Deus dá para a vida de pessoas, especialmente para preservar a igreja de Cristo, preservar as ovelhas de Cristo. Quem recebe o discernimento do Espírito tem a habilidade de Deus de compreender se aquilo que está sendo pregado, falado, ministrado, ou até às vezes louvado no culto, vem da parte de Deus ou não, ou se uma palavra de alguém é algo para edificação ou algo para atacar as pessoas. Então, o discernimento do Espírito também é dado por Deus e é visto como um dom de revelação. Espero estar contribuindo com você. Vamos agora para o segundo subtópico do terceiro ponto, que trata sobre os dons de locução, ou seja, os dons da fala que nós pronunciamos também. No segundo subtópico, nosso olhar agora para entender sobre os dons de locução, aqueles que utilizam a fala de forma mais expressiva. O primeiro desses dons é a variedade de línguas. Observe do que nós estamos chamando, não de línguas estranhas. É apelidado assim. Na compreensão da comunidade, isso fica mais claro, mas é entendido, teologicamente falando, como variedade de línguas. Detalhe, essas variedades de línguas, para nós pentecostais, conforme as escrituras, no entendimento de Atos capítulo 2, é o primeiro dom que identifica que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo nesse derramamento do poder. Então, nós entendemos que é a partir dele que Deus manifesta a graça. Na variedade de línguas, você vai entender que essa variedade de línguas pode ser manifestada de diversas maneiras. Serve, primeiro, para a tua edificação, você pode orar em línguas, para a edificação de alguém, para a edificação da igreja, pode se tornar algo também profético no sentido de evangelização. Como assim? Quem estuda a variedade de línguas vai entender que ela se manifesta de duas maneiras. A primeira maneira é conhecida como glossolalia. A palavra glosso já traz essa ideia de línguas desconhecidas, daí vem o termo de línguas estranhas. Línguas desconhecidas. Então, não se dá para aprender, é algo que Deus concede. Para entender a variedade de línguas na glossolalia, precisa do dom de interpretação e já eu falo sobre ele. Mas nós temos também a xenolalia. A xenolalia é quando Deus se manifesta no teu coração sem que você tenha estudado para aquilo e te dá um idioma conhecido, um dialeto, e te usa de forma missional naquilo. A própria CPAD tem artigos publicados desde 1931 de testemunho dos missionários, onde as pessoas falavam em línguas em diversas comunidades e pessoas de outros países entendiam a palavra na sua língua natal, na sua língua materna e se convertiam a Cristo como Salvador. Isso é variedade de línguas. Então é uma visão missionária, tá? Sobre esse aspecto. É claro também que isso traz uma edificação para a própria igreja. Nós temos aqui em Vitória da Conquista, eu sempre conto esse testemunho, o missionário Paulo Farias. Ele foi enviado por nossa igreja para o Zimbábue. Na sua ministração, no seu trabalho, ele tinha um trabalho com uma determinada aldeia, uma determinada comunidade ali. E é interessante que quando ele foi para pregar em um culto marcado, o intérprete, ele não foi. Mas o irmão Paulo, ele não conhecia o dialeto de forma muito clara, mas tinha um compromisso e foi. Durante o culto, ele pregando, Deus tomou ele em línguas espirituais, especialmente na xenolalia. Ele entendia que Deus estava querendo falar com o povo e pregava em línguas. E é interessante que as pessoas entendiam o que ele estava falando.
Quando o intérprete chega, o intérprete fica assustado com o poder da glória de Deus e descreve para o próprio irmão Paulo que aquelas pessoas que estavam ali estavam aceitando a Jesus porque entenderam tudo que ele estava pregando, sendo que ele estava pregando na variedade de línguas. Isso é a manifestação da variedade. E eu espero estar te ajudando a partir desse exemplo. Em segundo lugar, vamos então para a interpretação de línguas. O que a interpretação de línguas faz? Já está dizendo, é interpretação. Existem denominações que dizem o seguinte, olha, só pode falar em línguas se tiver interpretação. Nós que somos pentecostais não entendemos assim. As línguas você pode orar, né, através delas para a tua edificação pessoal, para a edificação da igreja. O que está dizendo o texto é que quando alguém se manifesta em línguas de forma audível na igreja, de forma profética, e Deus quer falar com a igreja, Deus usa outra pessoa, outro vaso, vamos falar assim. E aquela pessoa entende tudo que a pessoa que está falando em mistério está descrevendo para a igreja e traz uma palavra para a edificação da comunidade. Isso é interpretação de línguas. E a interpretação é uma manifestação muito linda. Eu já presenciei. Você já presenciou? Se presenciou, comenta aí. Eu já vi pessoas falando em mistérios e Deus então dá a interpretação e traz uma palavra de edificação para a própria igreja. Também, para finalizar esse grupo, nós temos a profecia. A profecia, como descrevemos para você, é algo profético. Agora, na visão do dom, ela pode ser uma mensagem profética também, apontando para o futuro daquela que recebeu uma mensagem. Por exemplo, Deus está te chamando para a obra, Deus está te chamando para ser servo e serva, Deus está se reservando algo. A verdadeira profecia se cumpre. Hoje, infelizmente, existem diversas manifestações nas redes sociais, publicações de pessoas que vão para a rede social e utilizam equivocadamente seus conhecimentos e pensam que estão utilizando a profecia e trazendo mensagens que não são de Deus para a edificação de pessoas, que quando isso não é edificação. A verdadeira profecia, ela se manifesta no culto, fora do culto, mas ela vai se manifestar em primeiro lugar, não para engrandecer a pessoa que está trazendo a mensagem, mas para engrandecer o reino de Deus e a glória de Deus. Nunca é para envergonhar ou confundir alguém. Ela não traz palavras de maldição, mas ela traz palavras de edificação. Ela não é presa nesse viés da teologia da prosperidade, que você vai enriquecer, que Deus vai abrir portas, que Deus vai fazer e vai acontecer na tua vida e isso vai ser uma bênção. Não é presa nisso. A verdadeira profecia aponta para Cristo, ou seja, te leva para perto de Deus e te usa como instrumento na palavra. Para fechar, o terceiro e último subtópico trata agora sobre os dons de poder. Vamos entender sobre eles avançando em Cristo. No terceiro e último subtópico, nós paramos agora para entender sobre os dons de poder, ou seja, manifestações extraordinárias, onde acontecem diversos milagres que exaltam a pessoa de Jesus. Lembra do foco. O dom espiritual tem que apontar para Jesus, fundamentado na Escritura, e é para edificação. Tá? É para edificação. O homem não aparece, quem aparece é Deus. E aqui nós temos então 3. Nós vamos encontrar então a fé como primeiro dom. E aí você precisa explicar para os irmãos, para os alunos e alunas que fazem parte da tua EBD, que essa fé aqui, como dom de poder, não é a fé para a salvação, para crer em Jesus. Essa fé é a primeira que a gente utiliza. Essa fé é um dom extraordinário de acreditar mesmo não vendo. Então, é uma fé que remove montanhas nessa perspectiva do dom espiritual. É uma convicção plena no extraordinário de Deus. Essa fé não é pensamento positivo. Por exemplo, a pessoa não estudou, vai fazer uma prova e aí com seu pensamento positivo vai dizer, eu tenho fé que Deus vai fazer eu passar. Não funciona assim, não. Então, essa fé não é a fé da confissão positiva, mas é uma fé extraordinária de entender que Deus age independente da nossa condição, da nossa possibilidade, mas ele age ao ponto de realizar algo extraordinário. Então, é esse tipo de fé que eu estou falando para você. A segunda manifestação de dom de poder são os dons de curar. Está no plural. O Antônio Gilberto explica, olha, são dons de curar. Como as diferentes áreas da medicina,
Os dons de curar também se manifestam em diferentes áreas. Então, na própria perspectiva do pastor Antônio Gilberto, ele explica para a gente, descrevendo que esses dons de curar podem se manifestar em diversas áreas. Existem pessoas que têm uma habilidade muito grande dada por Deus para orar por alguém e uma enfermidade maligna sair, cair por terra. Mas existem pessoas que são instrumentos de Deus e na hora da oração intercede por alguém e essa pessoa é curada em Jesus. Isso acontece, é real e extraordinário. O operar de maravilhas, que é o último dom, é algo extraordinário. Há exemplo de pessoas que eram paralíticas e passam a andar. Há exemplo de pessoas que não tinham condições de se locomover ou de enxergar ou de ouvir. Deus vai lá e realiza uma grande maravilha, um grande milagre, e essa maravilha aponta sim para a pessoa de Jesus. Para finalizar a lição, o pastor Carlos Alexandre descreve que os dons espirituais são ferramentas de Deus dadas para a igreja e nós precisamos sim buscar esses recursos, então busque a presença de Deus. Se você não é batizado com o Espírito Santo, busque o batismo e que Deus possa te usar como instrumento para a sua glória. E se eu ajudei você, se eu contribuí contigo na ministração de hoje, por gentileza, deixa aqui teu comentário, deixa o teu likezinho, se inscreve aqui no YouTube ou me acompanhe pelo Spotify. Você pode me acompanhar pelas nossas redes sociais. No YouTube, Janderson Nascimento, @Janderson Nascimento. No próprio Instagram, @Janderson Nascimento. No Instagram você encontra também o Facilita EBD. Você encontra lá no Spotify, Janderson Nascimento. Ou no TikTok, Pastor Janderson Nascimento. Eu vou ter o prazer em te receber. Nos acompanhe também o nosso Ministério Pastoral, onde a gente traz aí diversas novidades para você em Cristo. Eu te aguardo por aqui toda quarta-feira, onde a gente ministra essa lição da classe dos juvenis para a tua edificação. E a minha oração é que Deus te use muito na palavra como instrumento da EBD na tua igreja. Vamos agora orar juntos pedindo a direção de Deus. Agora na Escola Bíblica, momento especial de oração. Vamos então fazer um momento de oração, pedindo que o Senhor te traga sabedoria na hora da ministração dessa aula. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos e pedimos a tua bênção sobre o trabalho da Escola Bíblica Dominical, onde os teus servos vão ministrar essa aula. Eu peço a tua direção sobre eles, dê sabedoria, use o Senhor como instrumento na tua mão e que os seus alunos possam ser edificados em ti. Essa, Senhor, é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês a Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Você precisa ter esse material para entender muito sobre a nossa visão pentecostal. Quero indicar também o Falar em Línguas, o Maior Dom. Esse texto é da editora CPAD, pode ajudar muito para a tua edificação, entendendo aí sobre a importância dos dons espirituais. O Verdadeiro Pentecostalismo, do Ezequias Soares, da editora CPAD. Você acha esse material disponível para você. Citei aqui o texto do Sam Strong, Dons Espirituais, da editora Vida Nova. Ele era sensacionista, passou a crer na manifestação dos dons espirituais, vale a pena. Outro texto que eu quero indicar também é o Pentecostalismo Brasileiro, da editora CPAD, que traz aí o histórico da nossa interpretação hermenêutica, do Ezequias Soares também. Vale a pena você buscar esses recursos para o teu crescimento. Eu te aguardo por aqui na próxima lição de número 10. Hoje nós vamos trabalhar sobre essa ideia de conservar o poder. E é claro que Deus em Cristo vai nos abençoar de forma extraordinária. Então, semana que vem, na quarta-feira, às 18 horas, eu te aguardo por aqui, se Deus nos permitir. Um beijo no teu coração e até a próxima quarta, às 18, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br.
Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.